Mais um minuto. Bom, já estamos running late. Bom, gente, vamos começando de qualquer jeito, vai ter muita gente entrando. É bom ver vocês todos, old-timers e newcomers, né? Todo mundo que não participaram antes estão aqui conosco, muito bem-vindo. Estão aqui também pessoal da Princeton e da Yale, que foram convidados, que estão participando, né? Além disso, nós temos, dessa vez, pela primeira vez, Columbia Alumni Affiliated Organizations, ou seja, nós temos alumni da Columbia dentro, trabalhando em certas organizações que estão participando deste evento, que estão tipo XP, tipo Unbox e outros, né? Hoje, antes de começar qualquer coisa, deixa eu jogar nosso disclaimer na tela para vocês dar uma olhada, por favor, Gustavo. Bom, só para deixar claro para todo mundo, nós somos um purely volunteer organization, non-profit, e nós somos uma plataforma, não estamos recomendando nenhum investimento, e cada um tem que fazer sua diligência, tá? E nós somos uma plataforma que conecta nossa comunidade ou investidores afiliados com oportunidades interessantes para serem tocados para frente pelos próprios interessados. Tá? Ok, vamos, let's go on to the next thing here. Seguinte, só para vocês que não conhecem Columbia Ventures, nós temos quase 2 anos de vida, já fizemos mais de uma dúzia de captações, somando a milhões de reais. Estamos extremamente ativa. Para aqueles que querem participar da Columbia Alumni, por favor, entrem em contato comigo, tá? Eu terei prazer de ter vocês junto, ou seja, para eventos, ou seja, para webinários, ou seja, para participar do processo de seleção de nosso deal flow, tá? Com isso, eu quero apresentar o Edson. Tomamos alguns minutos aqui. Edson Rigonati is a beloved Columbia alum, né? Ele é fundador do Astela, um pioneering VC fund. Edson é um dos top experts no mercado do VCs e sempre temos o prazer de convidar você aqui, Edson, tá? Eu passo a palavra para você, tá? Muito obrigado pelo convite, Harry. Prazer estar aqui com vocês. Minha missão aqui hoje é deixar minha alma mater feliz e orgulhosa de um dos filhos. Aqui representante da Columbia Business School e gostaria muito que minha alma mater saísse orgulhosa de saber que é possível ser um investidor de venture capital e value investing, né? Que é uma coisa, acho que, tão importante para a CBS, da onde eu me formei. Combinado aqui, dividir com vocês um pouquinho a perspectiva de mercado, onde é que a gente está, para onde a gente vai, e falar brevemente de Thrive, que é um dos nossos investimentos, de um dos nossos fundos. E queria começar compartilhando com vocês um pouquinho a nossa visão de ciclos. Porque eu acho que é extremamente importante para a gente entender Venture Capital e entender um pouquinho o fluxo dos ciclos tecnológicos. A gente entende que a gente está na última parte do 5º ciclo tecnológico desde a Revolução Industrial. A gente conta a Revolução Industrial em 1772, Revolução do Vapor 1812, Revolução do Aço 1871, Revolução do Automóvel 1912 e a Revolução do Transistor 1973, como sendo, né, 5 grandes ciclos tecnológicos que a gente já viveu.
vão vir muitos mais. A gente já começou o 6º já, e eu vou falar um pouquinho disso. E o que a gente sabe é que cada ciclo desses dura mais ou menos uns 75, 80 anos. Cada ciclo desses tem uma fase de corrida ao ouro, de capital especulativo nos primeiros 20 anos, 2, 3 grandes crises globais, e aí um período de produtividade de 30 a 40 anos, advindos das ferramentas que foram desenvolvidas na primeira fase. Nessa perspectiva, eu diria que o mercado de software, a gente está hoje mais ou menos aonde estava a indústria automobilística na década de 60. Né? Na década de 60 era famosíssimo e era desejado você trabalhar numa das grandes empresas. Os ícones, né, de gestão na época era o Lee Iacocca, né, Harry? Sim, sem dúvida. That shows how old we are. E acho que é onde a gente está hoje, né? Assim, hoje Google, Facebook não, né? Meta, Alibaba, Tencent, são as grandes montadoras, e a gente tem mais 20 anos, né, dessa era, enquanto a gente começa a nutrir a próxima onda, que é a onda do biotech. Lembrando que tudo aquilo que a gente vive hoje é fruto da Segunda Guerra Mundial, absolutamente tudo nasceu ali dos investimentos dos Estados Unidos, né, para enfrentar a Segunda Guerra Mundial, e a gente já sabe que o que a humanidade investiu para combater o Covid é pelo menos 10 vezes maior do que foi investido na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, se a gente fizer um deparo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e aonde a gente vive do ponto de vista de avanço tecnológico e multiplicar isso por 10, é o que deve acontecer proporcionalmente nos próximos 50, 70 anos com biotech e biosoftware. Né? Então, nós vamos aqui viver essas duas ondas, o fim da era de software e o começo da era de biotech, que eu acho que são coisas muito relevantes. Mas, além desses macrociclos, a gente, na indústria de software, a gente vive ciclos decenais, que são grandes ciclos de movimentação tectônica. Né? Tudo se move, meio que joga tabuleiro para cima, começa tudo de novo. Então, de novo, o Harry vai lembrar aqui comigo, né, da época do mainframe, aí depois a gente teve a era do computador, aí depois a gente teve a era do mini computador, aí a gente teve a era do laptop, a gente está vivendo aqui o finzinho da era do celular, né? E vamos viver a próxima era do IoT, combinado com esse movimento de Artificial Intelligence, né? Que é um subciclo muito importante. E esses ciclos se casam e se misturam com os macrociclos macroeconômicos, né? De liquidez global. Eu já estou no meu 3º ciclo macro, né? Ou seja, eu comecei em tecnologia em 97, quando me formei em Colômbia, peguei a crise, né, de 2001, peguei a crise de 2009, estamos pegando agora a crise de 2021, 2022. E o que eu tenho para contar para vocês, olhando para trás, é que as melhores safras de investimento em empreendedorismo, em venture capital, são justamente as safras pós-crise. Né? Então, quando a gente olha para todos os fundos de venture capital nas últimas 3 décadas, a gente vê que os fundos de 2002, 2003, os fundos de 2010, 2011 foram os melhores fundos das suas gerações. E a gente acha que 2023, 2024, isso deve se replicar. Né? Então, sei que eu estou vendendo aqui em causa própria, né? Altamente enviesado, assumo o meu viés, mas eu acho que a gente tem substância suficiente para dizer que a gente está diante de uma safra potencialmente muito boa global, e se falando de Brasil, ainda mais especial. O que está acontecendo no Brasil em 2023, 2024? Deve ser a safra que todos nós vamos investir mais em empreendedores de segunda jornada do que iniciantes. Isso é muito significativo. Eu acho que Brasil 2023, 2024 deve ser parecido com Israel 2009, que foi o ano que a gente começou a escutar dos nossos pares em Israel, que começou a aparecer mais second timer do que first time. Só para dar uma magnitude para vocês, no nosso fundo 2, que é safra 2014, 18% dos empreendedores eram de segunda jornada. Fundo 3, safra 2017, 34% eram de segunda jornada. O fundo 4, que é safra 2020, esse que a gente investiu no Fabrício,
no time da Thrive, 45% dos investimentos foram em second timers. A gente espera que o fundo 5, que é esse fundo que a gente está investindo agora, 60% seja em second timer. Então, isso é muito relevante. A gente junta um período de preço baixo, né? Dado tudo isso que aconteceu nos últimos 2 anos, com grandes empreendedores, a chance da gente ter bom retorno é realmente muito, muito impactante. Eu brinco aqui dentro das telas que a gente está diante de uma safra onde a gente vai estar comprando carro elétrico modelo 2023 com preço de tabela FIPE de mecânico 2017. É essa magnitude da oportunidade que a gente está diante aqui nessa safra. Como que a gente olha para preço, para condições de mercados, como que a gente entende o que aconteceu nos últimos 2 anos e como que a gente pode, talvez, imaginar o que pode acontecer daqui para frente. E aqui que entra um pouco do que eu vou tentar mostrar para vocês, um pouco de uma visão colombiana de value investing. Tem um professor em CBS que chama Michael Malbusan, ele diz que me dê um base rate que eu te mostro um value investor, né? Então, muita gente pensa em value investor sendo simplesmente quem consegue fazer DCF, né? E DCF é parte de value investing. Mas como a gente não tem fluxo de caixa quando a gente investe em early stage, a gente gosta de se comparar mais como investidor de call option do que investidor de ativo, né? Ou seja, o modelo mental ideal para venture capital é um modelo de option pricing, não um modelo de DCF. Claro que essas duas coisas elas se casam em algum momento, mas nos estágios iniciais a gente está falando mais de call option do que qualquer outra coisa. Mas tem 5 dados, 5 informações que a gente consegue medir das empresas e do mercado para ter uma noção de onde a gente está. E eu queria que vocês anotassem essas 5 coisas e depois a gente tem muitos dados para compartilhar para quem quiser se aprofundar, tá? Primeiro dado importante da gente ter nas mãos dentro da cadeia produtiva de Venture Capital é a taxa de graduação. Historicamente, de cada 1.000 empreendedores que recebem capital anjo, só 100 chegam em seed. 25 na série A, 12 na série B, 6, 3, 1 viram unicórnio. Essa estatística é a mesma estatística de música, de cada 1.000 meninas só tem uma Anitta, é a mesma estatística do mercado editorial, de cada 1.000 escritores só tem um Paulo Coelho, é a mesma estatística do futebol, de cada 1.000 meninos só tem um Neymar, é a mesma estatística do Monte Everest, de cada 1.000 pessoas que chegam em Katmandu, só tem uma que chega lá no topo. Então, essa é a regra geral de quase todas as atividades humanas que se envolvem com esse tipo de risco. E essa é a estatística histórica, né, de Venture Capital. Então, esse é o ponto número 1 que eu queria que vocês guardassem. Número 2, a mediana histórica de intervalo entre essas rodadas, entre essas etapas, é de 18 a 24 meses. Então, historicamente, um grupo de empreendedores para criar um produto precisa de 18 a 24 meses, que é o pre-seed anjo. Criou o produto, precisa de 18 a 24 meses para criar o canal de distribuição, que é o seed. Criou o canal de distribuição, precisa de 18 a 24 meses para construir a organização operacional de entrega e assim por diante. Então, esse é o segundo dado. Terceiro dado, historicamente, a gente sabe que para fazer a primeira etapa, os empreendedores gastam aproximadamente $1 milhão, que é o pre-seed ideal. 2,5 milhões para o seed, 5 milhões de dólares para a série A, 20 milhões de dólares para a série B, 60 milhões de dólares para a série C. Então, essa é a dosagem de combustível mediana histórica para cada uma dessas etapas. Então, esse foi o terceiro base rate. O quarto é a tração esperada média para cada uma dessas etapas. No pre-seed anjo não tem nada, né? É papel. No seed, a mediana é $50 mil mês de receita. Na série A, $300 mil mês de receita. E na série B, $1 milhão mês de receita. Esse é o quarto. O quinto é valuation, que tende a ser, em Venture Capital, uma regra de 3 de montante de dinheiro e diluição de founders. A gente pode assumir para todas as rodadas uma mediana de 20% para aquelas dosagens que eu dei para vocês.
Então, essa é a mediana de preço. Então, a gente tem mediana de taxa de graduação, mediana de tempo entre rodadas, mediana de dosagem por rodada, mediana de tração, qualidade operacional e mediana de valuation. Eu dei para vocês a mediana histórica. Então, lembra que eu falei de que cada 1.000 anjos, 1.000 pre-seeds, só tem 100 seed, 25 série A? Em 2020, de cada 1.000 começou a chegar a 150. De cada 25 começou a chegar a 40. 2021, de cada 1.000 pre-seeds, começou a chegar a 200 seeds. 70 série As. 2022, de cada 1.000 seeds, começou a chegar a 300. Ou seja, claramente tinha muita gente passando de ano que não deveria ter passado de ano. Historicamente, eu falei para vocês que as rodadas aconteciam entre 18 e 24 meses. 2021 começou a ficar 12 meses. 2022 tinha empresa captando a cada 9 meses. Né? Claramente captando antes dos milestones operacionais acontecerem. Tinha tanto dinheiro no mercado que, ao invés de esperar de dar $1 milhão no pre-seed, tinha pre-seed de $10. Série A de $20, em vez de 5. E tinha a série A, que em vez de esperar o empreendedor chegar lá nos $300 mil mês, fazia, né, com $50 mil. Então, eu dei para vocês uma magnitude da distorção de todas essas medianas históricas nesses últimos 2, 3 anos. E isso dá uma indicação para a gente também de onde a gente está hoje. Hoje a gente está num momento de retração, né? 2023 está sendo, obviamente, um ano de retração, onde essas métricas elas ricochetearam para abaixo da mediana histórica, e a gente já vê o mercado voltando para essa mediana histórica, saindo para 2024, 2025. Né? Então, é um pouco com essa cabeça de medianas que a gente navegou nos últimos 2 anos. Eu acho que posso compartilhar um pouco do que a gente viveu nesses últimos 2 anos. No nosso caso, a gente vendeu mais participação do que investimos. A gente aproveitou para tirar dinheiro da mesa nesses últimos 2 anos, porque era uma oportunidade importante. E agora, né, a gente espera investir mais do que a maior parte dos nossos competidores, justamente aproveitando que a gente tem dinheiro em caixa e é um bom momento para continuar investindo. Né? Então, eu acho que juntando um pouquinho os ciclos históricos, juntando um pouquinho a qualidade da onde a gente chegou no empreendedorismo brasileiro, que é realmente impressionante, né, a oferta de qualidade, de times de qualidade que a gente tem, e esse momento de ajuste de preço, nos coloca numa posição de otimismo de investimento, né, de alocar capital e não de segurar capital. Só para dar uma magnitude para vocês, no nosso caso, a gente está operando ainda hoje 2 fundos. O fundo 4, que é a safra 2025, que a gente tem 50% do dinheiro em caixa ainda. Esse fundo que a gente investiu na Thrive, esse é o dinheiro que a gente usa só para fazer follow-on nas empresas que a gente já investiu. E estamos operando o fundo novo agora de R$750 milhões, que começamos a investir agora em janeiro desse ano. Então, um pouco de perspectiva de mercado, explicando um pouquinho do nosso sentimento, do que a gente está vivendo, e depois, se vocês tiverem perguntas, a gente pode dar um double click nessas coisas. Mas agora, fazendo um ensejo aí para falar um pouquinho de Thrive, eu queria contar para vocês como que a gente olha para os principais elementos, né, de risco em Venture Capital. Lembra que eu falei da estatística de que cada 1.000 pre-seeds só tem 100 seeds, 25 série As, 12, 6, 3, 1. O que acontece com as 999 que não chegam lá? Né? Essa é a melhor informação que a gente pode ter para medir risco e medir oportunidade em Venture Capital. Quando a gente olha para a história dessas 999 empresas que não viraram unicórnio, óbvio que nem todo mundo morreu, né? Tem muito dinheiro feito, mesmo quem não é unicórnio.
A gente entende que 25% das empresas não chegam lá por questões de time. Os empreendedores não tinham a experiência certa, não tinham 10 mil horas daquilo que eles estavam se propondo a fazer. Não tinha o time certo. Tinha um bom, mas dois não tão bom, não se complementavam. Ou a estrutura societária era muito ruim. Então, 25% dos investimentos tendem a dar errado por questões de time. E essas coisas são palpáveis. A gente entra no LinkedIn, a gente sabe. A gente pede o acordo de acionistas, a gente sabe. Né? Então, esse é um risco mensurável. 25% do risco é altamente mensurável na largada. 25% das empresas não chegam lá por questão de dosagem de dinheiro. E por que eu uso a palavra dosagem de dinheiro? Porque muita água mata a plantinha, pouca água também mata a plantinha. Então, não adianta eu dar 200 mil dólares como anjo e achar que a empresa vai criar alguma coisa, se eu sei que a mediana é $1 milhão para conseguir construir um produto. Eu estou tomando um risco maior do que eu deveria tomar. Assim, se eu der 3 milhões de dólares, eu estou tomando mais risco do que eu deveria tomar. Então, dosagem é altamente mensurável e palpável. 25% do risco está na dosagem certa. 25% do risco está na maturação organizacional. Não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com sociologia. Toda empresa começa com uma família, deu certo, 5, 10 pessoas, vira uma tribo de 20, 30, 40 pessoas. Deu certo, vira uma vila, 100, 200 pessoas. Deu certo, vira uma cidade, 1000 pessoas. Deu certo, vira uma nação. 25% das empresas não dão certo porque a equipe não consegue, o pai de família não consegue virar cacique de tribo, o cacique não consegue virar prefeito, não consegue reformar, né, os processos. Então, sociologicamente, a organização não se desenvolve. Esse risco ele é mais ou menos mensurável e mais ou menos correlacionado com o time. Né? Times experientes que já construíram empresas tendem a conseguir de novo construir empresas, né, de uma maneira sociologicamente viável. Então, 75% do risco é mais ou menos apalpável. E os últimos 25% do risco é o risco de produto. Esse é o risco, verdadeiro risco do Venture Capital. Esse é o risco que a gente deveria querer correr mais. O que é risco de produto? É criar alguma coisa que ninguém quer, né? Ou criar alguma coisa que outros vão criar melhor do que eu, vão vender mais barato, risco de competição. E esse, de verdade, é muito difícil a gente conseguir medir, palpar ele, e é por isso que a indústria de Venture Capital se fez em cima da ideia do Stage Financing, que é ver de verdade como que essas coisas elas vão, né, se desenvolvendo ao redor do tempo. Então, o que a gente viu no caso do time da Thrive, no time do Fabrício? Primeiro, um time com 10 mil horas de agritech, 10 mil horas de fintech, 10 mil horas de grandes empresas. Um time que se complementava, né, com, a gente chama de SEAL Team, né, os Navy SEALs, eles são agrupados em 7 pessoas, e essas 7 pessoas têm que fazer tudo. Né? Não pode faltar nada nessas 7 pessoas. E é um pouco do que a gente enxergou no time da Thrive, numa distribuição societária que a gente achava muito adequada entre founders para isso. 25% do risco nisso. A gente entendeu que o time da Thrive era top quartile, né, dessas qualidades pelo que a gente vive e viveu no Brasil nesses últimos 12 anos. Dosagem, né? A gente vem participando das rodadas deles dentro dessa dosagem mediana que a gente espera, relacionada à atração e maturidade de time. Então, a gente acredita que a gente está, né, junto com eles
alocando um montante adequado pelos estágios que eles estão desempenhando operacionalmente. Terceiro, organização. A gente tem visto, a gente já enxergava no time essa capacidade de criar uma empresa e a gente continua vendo isso se sustentando conforme eles vão crescendo, né? A gente vê a organização maturando. E acho que a grande aposta que a gente faz aqui, que eu acho que vale a pena vocês olharem e entenderem, que é a aposta do produto e a aposta da distribuição. Aqui tem uma aposta característica da Astela, tá? Com a nossa cabeça de velho investor, a gente acredita que as melhores empresas são aquelas que vendem de alguma maneira única, né? Então, quando a gente olha para os nossos principais casos de sucesso, a OMIE, a Resultados Digitais, a Salve, todas essas empresas tinham um go-to-market, um canal de distribuição proprietário, um jeito de vender único, diferenciado, com causa e efeito. E aqui, o que eu queria chamar a atenção de vocês para a conversa com o Fabrício é olhar para essa díade produto, canal de distribuição. Então, o que a gente apostou aqui, além de apostar no time, obviamente, produto, a ideia de agregar dados numa indústria onde informação é altamente desagregada, né? São vários players dentro e fora da porteira que geram dados e que dão noção de crédito. Então, a aposta de alguém agregando esses dados, né, como o Serasa fez lá atrás, né, para uma nova indústria, a gente acha altamente value accretive. Dentro de uma estratégia de distribuição distribuída, através dos revendedores da cadeia produtiva do agronegócio, né? Um pouco parecido do que a gente vê com o mundo das franquias, o mundo da XP com os agentes autônomos, né? Então, a gente enxergou essas duas características como sendo algo realmente relevante, interessante, como potencial não só de produto, mas principalmente de canal de distribuição. Então, essa foi um pouquinho da nossa aposta em Thrive, como que a gente olha para a Thrive vis-a-vis como a gente olha para o mercado. E adoraria aqui parar um pouquinho e abrir para perguntas e respostas antes de vocês baterem um papo com mais profundidade com o Fabrício. Pessoal, estamos correndo um pouco atrasado, conversa super interessante do Edson. Temos no máximo 5 minutos. Quem tem perguntas, por favor, coloca no chat aqui para não ter conflito e a gente vai em frente, tá? Como você está? Eu vou fazer a primeira pergunta. Como você está enxergando a Thrive indo para frente? Acho que dentro dessa perspectiva, né, de 4 time, critérios. exatamente, organização, produto e go-to-market, a gente vê o produto já provado e a gente vê a tese de canal se formando, né? Então, acho que o Fabrício vai poder explorar isso com mais profundidade, mas agora é justamente esse momento de escalar a distribuição e coleta de dados para que realmente a aposta faça sentido. Ok. Mais alguma pergunta? Antes que, como estamos correndo muito contra o tempo, né? Então, se não tiver, eu tenho certeza está cheio de perguntas por vir, Edson, porque nós temos que reservar um pouco mais tempo. O conteúdo você deu pesou 1 tonelada, quer dizer, para a gente entender, né? Quando vocês quiserem. E aí, e de a novo, gente volta a falar, ver esse assunto. Deixa eu ver aqui. fechadíssimo. Então, gente, vou me despedir aqui de vocês, deixar vocês com o Fabrício. Espero que vocês gostem. E se der errado, vocês podem vir reclamar comigo depois também, né? Muito boa, muito boa. Fabrício, olha a responsabilidade, Fabrício. Sem pressão, sem pressão. Sem nenhuma pressão. Bom voo para você, meu. Obrigado, Edson. Tchau, tchau. Obrigado, Edson, mais uma vez, pelo very refreshing viewpoints. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tudo bem? Fabrício, Vocês tudo conseguem me bem? ouvir? Bem-vindo. Tá, você está nas 2 telas aqui. Eu
eu vou desligar essa daqui do lado, porque é o seguinte, meu computador, no meio da apresentação do Edson, resolveu dar um pau geral aqui, que eu ia, inclusive, fazer a apresentação. Eu vou te pedir para você, para você fazer a apresentação, o Harry, porque eu não vou conseguir fazer do meu aqui. Eu entrei Tá, lateralmente. tá. Então, pessoal, aquele que mostra Harry Chang lá embaixo é Fabrício Pezente Antiga. Tá certo? Então, agora Fabrício está aqui, a tela, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o share screen. Você quer falar um pouquinho de si, alguma coisa, antes que a gente joga isso? Eu acho que vale a pena, sim. Bom, primeiro, de novo, né, obrigado e desculpa pela confusão aqui nessas telas. Eu, inclusive, estou num outro computador aqui que agora eu me perdi também de vez. Eu estou também numa sala de embarque de aeroporto, tá, gente? Então, eu me isolei aqui, acho que vocês vão conseguir me ouvir direitinho, mas queria agradecer naturalmente pela oportunidade de falar com vocês. Com alguns de vocês eu já falei individualmente, quero já deixar aberto aqui também a possibilidade de, se vocês precisarem falar comigo à parte, fiquem à vontade, tá? Estou sempre muito aberto a isso. Um pouco sobre mim, antes de eu pular na empresa. Bom, eu sou engenheiro de formação, um dos muitos engenheiros brasileiros que foram absorvidos pelo mercado financeiro logo na largada. Trabalhei quase 15 anos no Banco Credit Suisse, né, e passei por algumas áreas diferentes ali, mas algumas áreas que tocam exatamente no que a empresa faz. Fui que é chamado de quantitative modeler, né, que é o cara responsável ali por poder fazer modelos de derivativos e implementar modelos de derivativos para o banco. Fui trader de derivativo, de câmbio de juros, e depois eu fui para a área de operações estruturadas de crédito durante aproximadamente 5 anos também. Em meados ali de 2017, eu decidi estudar, aplicar para o MBA do MIT, que alguns de vocês devem conhecer, o Sloan Fellows. Isso tudo junto com a minha cofundadora, que por acaso também é minha esposa, que é a Aline, que infelizmente não pôde participar aqui agora, mas certamente é uma pessoa importantíssima de conhecer nessa jornada. Ali a gente juntou o conhecimento dela de agro com o meu conhecimento de finanças, e a gente mesclou ali com o que o MIT deu para a gente, né, que é todos os frameworks de tecnologia que a gente precisava para poder endereçar um problema que a gente conhecia bem, e montamos a Thrive, que é sobre o que eu vou falar agora. Tá? Acho que é isso, Harry. Joia. Então, deixa eu fazer o share screen. Como nós vamos apresentar, ele vai apresentar e depois nós vamos ter Q&A. Para quem é aqueles que têm perguntas, por favor, coloca isso no chat, para a gente poder organizar as perguntas. Tá? Pronto. Está vendo a tela? Você consegue colocar em full screen, Harry? Tá, deixa eu ver onde que está o full screen aqui. Provavelmente, se você apertar o F11... Deixa eu ver onde que está o full screen aqui. Refresh. Bom, para mim, pelo menos, está um pouco... vamos assim mesmo, por enquanto. Enquanto eu estou tentando, vai falando aí para economizar tempo, Fabrício. Tá bom, maravilha. Bom, vamos lá. Acho que, primeiro de tudo, eu gosto sempre de deixar claro logo na largada, acho que uma diferenciação importante do nosso posicionamento de mercado. Tá? Então, por isso que a gente já abre sempre falando que nós somos experts em tecnologia, por um motivo tão simples quanto. Nós somos uma fintech, sim, só que muito focada na parte tech do nome. Tá? Em particular, eu sempre gosto de explicar que a gente faz a infraestrutura de crédito agro. Infraestrutura de tecnologia para crédito agro. Esse é o grande nosso play. Esse slide ele mostra de uma maneira simplificada quais que são os nossos 2 grandes modelos de negócio e o que a gente efetivamente conecta. O grande objetivo aqui é como que a gente esclarece para o mercado de capitais, em particular os que a gente também pode chamar de emprestadores, todos os riscos inerentes ao mercado agro. Tá? E para isso a gente atua de 2 grandes formas. A primeira, olhando mais para o lado esquerdo, junto aos
retailers do agronegócio, né, os varejistas, ou seja, o que a gente também chama de revenda, ou até mesmo cooperativas, todo mundo que vende produto, que vende insumo para produtor agrícola. Tá? A gente vende um sistema para eles, esse é um sistema que vai integrado no processo deles de crédito completamente. Eles usam a Thrive para poder tomar todas as decisões de crédito sobre para quem que eles vão emprestar, quanto, por quê e todos os dados ao redor disso. Para isso que a gente vai integrado neles. Esse é um modelo de SaaS, onde eles pagam para a gente um FII para poder usar o nosso sistema. A partir desse posicionamento, vem esse meio do caminho, onde a gente tem acesso a dados diferenciados e os recebíveis, que também podem ser chamados aqui de ativos de crédito. Tá? Com esses dois grandes valores é que a gente atinge o lado direito, que é o mercado de capitais. E aí sim, fazendo cessão de recebíveis ou fazendo operações estruturadas de crédito a partir do nosso diferencial de ter estado dentro da cozinha, como eu gosto de dizer, dentro da cozinha de crédito desse varejista. E esse modelo de negócio do lado direito é um modelo de cessão, onde a gente ganha um FII sobre o volume da operação. Então, repetindo, do lado esquerdo, o modelo de tecnologia, SaaS, que ele serve para poder enable o segundo. Esse modelo de tecnologia, a gente cobra um FII por mês por usuário, o modelo do lado direito, a gente cobra um FII sobre o volume das operações que a gente faz intermediação. Acho que isso para poder abrir, para poder deixar bem claro por que a tecnologia e por que a gente foca tanto nessa parte de dados. Pode abaixar um pouquinho, por favor, Harry. Obrigado. Esse slide fala muito sobre o volume, tá? E o tamanho da oportunidade, tá? E também do problema. Primeiro, um setor massivamente importante para a nossa economia, 25% do PIB em número de 2022. Esse bloco do meio explica bastante por que a gente trabalha com os varejistas. Dos aproximadamente 250 bilhões de reais que são necessários para poder só fazer a safra brasileira todo ano. Só fazer do jeito que já está hoje, tá? Nada de novas tecnologias, absolutamente nada novo. A gente precisa de 850 bi. 400 bi vem do sistema financeiro, 450 vem do crédito comercial, tá? do crédito mercantil. Esses 450, tanto do ponto de vista de oportunidade de crédito, quanto de dados que ninguém tem acesso, é onde a gente está indo atrás. Quando a gente fala com o setor, e principalmente com os emprestadores, quais são as grandes dificuldades deles, eles sempre falam sobre dificuldade de classificar risco, de entender as especificidades do setor, de como que a gente faz para poder atingir os requerimentos de cada um dos investidores, e principalmente o último ponto, que é uma questão de governança e padronização no processo de crédito. Cada uma dessas revendas cooperativas podem ter bilhões de ativos rodando dentro delas, e cada uma faz de um jeito diferente. Pode descer, por favor, Harry. Falar sobre o sistema disfuncional que muita gente entende no Brasil de crédito é o seguinte: existem vários players que emprestam para o produtor de uma maneira ou outra. Você tem os bancos, você tem os varejistas, as cooperativas, a indústria de insumos e as tradings. Né? Ao contrário do que se esperaria, que é como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, onde o produtor ele toma dinheiro do banco, compra na indústria de insumos, vende para trading e negocia cada uma das pontas. No Brasil, todo mundo acaba acertando o produtor com algum tipo de oferta de crédito, exatamente porque, historicamente, os bancos não estão lá. Então, por isso que eu chamo aqui de um sistema disfuncional de crédito. E se vocês passarem e olharem para o próximo slide, a nossa grande lógica aqui é como que a gente faz um modelo mais streamline, né? Um modelo em que o ecossistema, de um lado, você tem produtores e varejistas, do outro lado, você tem os bancos de mercado de capitais, e no meio do caminho, uma plataforma de automação de inteligência conectando os dois mundos. Pode descer, por favor, Harry. Qual que é o nosso approach para esse problema? De uma maneira talvez mais atual, e como que muitas empresas que estão fazendo o que a gente está fazendo, da forma como a gente está fazendo em outras indústrias, se caracterizam, nós temos um approach aqui de um embedded finance. O embedded é exatamente o lado do SaaS, né, o lado da tecnologia, a partir desse embedding dentro dos varejistas que a gente enable a possibilidade de financiamento. E esse flywheel effect aqui, né, que é o efeito de rede, ele começa com os produtores, né, do lado direito superior, os varejistas usando a nossa tecnologia. Ao usar a nossa tecnologia, a gente tem capacidade de coletar
dados que são, né, chamados de ground truth, efetivamente dados ali que são importantes para poder entender o risco de um produtor. Isso melhora a nossa qualidade da nossa inteligência de AI, o que gera ativos de crédito mais qualificados, aumentando a oferta para o mercado de capitais e, em última instância, terminando do lado esquerdo superior, melhorando os termos financeiros para os produtores e para os agri-retailers. Isso é uma lógica que já está válida em outros setores, já funciona em algumas indústrias, e o que a gente está fazendo é trazendo para o ar. Próximo slide, por favor. Acho que a plataforma funciona de uma maneira muito clara, né? Os dois grandes primeiros pontos ali de baixo, a gente integra no ERP deles. De novo, a gente passa a ser a própria cozinha de crédito, não é que a gente é uma solução de consulta como é uma Serasa. Tudo é feito dentro do nosso sistema, inclusive a coleta de dados, por exemplo, de um Serasa. Tá? Então, todo o processo de pedido de crédito, documentação, a análise de risco e aprovação de limite, tudo isso é feito dentro da gente. Os dois últimos pontos ali dizem sobre, a partir disso, a gente digitaliza e cria um rastro do processo de crédito completo. E a gente pode oferecer isso para o mercado de capitais. Em outras palavras, quando alguém entra para poder comprar um recebível que foi originado através da Thrive, existe todo um histórico do como, por quê, quem, e a inteligência ao redor daquele recebível, né, como que aquilo foi aprovado. Pode descer, por favor. Isso é só uma foto de como funciona, tanto o aplicativo quanto, né, o fluxo em si, o workflow de aprovação. O próximo slide é o que eu gosto de chamar de core da Thrive. Tá? A gente, das quase 20 pessoas que a gente tem na empresa hoje, a gente tem aproximadamente 75 em tecnologia, sendo que 40 delas estão na parte de dados. Então, a gente é primordialmente uma empresa de AI desde o começo, não é à toa que tem esse AI no nome no nome da Thrive. A gente desenvolveu modelos proprietários, patenteou modelos proprietários, a gente entrega esses scores para cada um dos produtores que a gente faz a análise. Então, a gente entrega um score de probabilidade de inadimplência, que é esse score maior, né, ou probabilidade de atraso de 90 dias, e depois a gente disseca esse score em 5 grandes componentes que explicam bem o setor, que é um risco agronômico, risco de mercado, risco financeiro, comportamental e de compliance e sustentabilidade. Tá? Isso aqui é efetivamente o nosso core, onde que a gente gasta grande parte dos nossos recursos. Próximo, Harry, por favor. Sobre dados, né? Acho que modelos maravilhosos sem dados não fazem sentido. Isso aqui mostra uma coisa que é super relevante na nossa atração ao longo dos últimos 4 anos. Do lado esquerdo, a gente mostra que a quantidade de IDs, né, a quantidade de produtores ou de CPFs de produtores que são consumidos pelos nossos modelos. A gente tem quase 1 milhão de CPFs de produtores dentro da nossa base de dados, e do lado direito mostra a quantidade de transações a partir desses CPFs, né, que são aproximadamente 143 milhões de transações. Transação aqui significa o produtor 1 comprou na safra 22, 23, um produto X para poder plantar soja, e depois ele pagou ou não pagou. É assim que a gente faz a nossa modelagem, e a gente tem uma amostra super representativa do setor no Brasil. Por favor, Harry, a próxima. Sobre performance, né? Depois de dados e algoritmos. A performance, isso daqui fala de uma maneira muito simplificada como que o nosso modelo performa com relação à competição, ou também com relação a outros modelos. Na coluna 1, que é in distribution, o equivalente a pescar dentro do aquário, ou seja, como é que a gente performa dentro de uma base de dados que a gente já viu ou que a gente calibrou os modelos. E do lado direito, que é o mais importante, é como que o nosso modelo generaliza a análise de crédito para quando a gente vai pescar fora do aquário, né? Ou seja, quando a gente vai buscar um produtor fora de uma base que a gente calibrou. CB significa Credit Bureau, a gente já fez esse teste contra alguns bureaus de crédito, e o baseline, aqui a barra cinza do meio, significa os modelos que, em geral, os bancos usam. PGM é o modelo que a gente tem usado, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas é um modelo específico e muito suitable para esse tipo de problema, que é o mercado agrícola, que tem problemas de dados bastante grandes. Harry, pode passar, por favor. Rapidamente sobre os benefícios aqui para os varejistas e para os investidores, ou seja, para cada um dos lados. Para os varejistas é bem claro, a gente entrega um processo completo de crédito e uma forma fácil de vender recebível de uma maneira escalável. Para os investidores, né, ou para os emprestadores, como vocês preferirem, a gente entrega o que a gente chama de Highly Qualified Receivables,
que é exatamente aquele ativo de crédito que você traz toda a inteligência de crédito que foi criada dentro do point of sale, né? Dentro do momento da originação do crédito. E uma experiência digital para poder fazer isso, que a gente também entrega isso para os compradores do outro lado. Passando aqui para a tração, acho que tem uns números aqui que são super relevantes de falar. Primeiro, né, o número 1 varejista do Brasil, que nesse caso aqui é a Lavoro, é nosso cliente. A gente tem tido uma penetração muito grande nos principais nomes mais sofisticados do setor, como Lavoro, Bela Agrícola, Singenta, FMC, BASF, os nomes realmente grandes, que têm carteiras grandes, que precisam de inteligência, automação, né, todo esse processo, eles têm realmente usado a gente, e a gente já intermediou aqui aproximadamente 1,5 bi em operações financeiras. Pode passar, por favor, Harry. Esse próximo slide eu vou tocar nele rapidamente, mas junto com a nossa atuação das revendas e dos produtores, surge a oportunidade de fazerem operações um pouco mais customizadas. A gente também faz esse tipo de coisa quando a gente vê um ângulo para poder trazer para uma esteira digital no segundo momento. A gente fez operações de ângulo verde, de ângulo sustentável. A gente fez o primeiro CRA em reais para produtores com um ângulo sustentável certificado pela CBI em 2021. No ano passado, a gente fez o primeiro CRA em dólar registrado em Viena com investidores do Reino Unido. Essa operação, a gente está, inclusive, aumentando ela esse ano para 120 milhões de dólares. Ela está indo para isso agora em setembro. Uma operação super legal também que toca em evitar desmatamento. Tá? E do lado direito aqui é o pipe que a gente tem para poder colocar mais operações de todos os frameworks socioambientais aqui que a gente tem trabalhado. Bom, passando aqui rapidamente para poder finalizar a apresentação do time, tá? A gente foi acelerado em Minneapolis pela principal aceleradora dos Estados Unidos, chamada Techstars. Ela fez a primeira turma agrícola dela lá em 2018, a gente foi dessa primeira turma. A Cargill foi uma das patrocinadoras dessa aceleração, por isso a gente tem um pedaço do time ainda lá, um pedaço do time em Boston, que é onde a gente efetivamente fundou a empresa, né, na época do MIT, mas majoritariamente o time está operacional em São Paulo, onde a gente tem um escritório na Faria Lima. Tá? Hoje, esse é o tamanho do nosso time. O próximo slide fala sobre algumas das lideranças do time, né? O Edson mencionou uma coisa, eu estava tentando me resolver aqui no computador, mas ele mencionou uma coisa muito legal sobre o time, e de fato, acho que se tem uma coisa que eu tivesse que destacar de orgulho, né, como cofundador, é o calibre do time que a gente conseguiu colocar de pé. Cada uma dessas pessoas que estão no slide, mais todas as 112 que não estão nesse slide, é um time realmente muito parrudo, que vem nas grandes empresas, que tem 15, 20 plus years de experiência no que eles fazem. E, bom, por isso que a gente tem, inclusive, tido tanto reconhecimento e tido tanto sucesso também no que a gente está fazendo. Para finalizar aqui, outro motivo de orgulho, vamos dizer já na sequência, os investidores que a gente conseguiu atrair. Eu adotei uma estratégia aqui super relevante de entender que é uma estratégia de trazer os incumbents, né, trazer os grandes players do mercado para serem nossos investidores. O mercado agro é um mercado de relacionamento, não é um mercado onde você desafia quem é o dono da bola, você trabalha com eles, você gera valor para eles. Todo mundo tentou fazer diferente, até agora pelo menos não deu certo. Dito isso, a gente trouxe BASF, trouxe Singenta, trouxe FMC, Minerva, esse bloco de cima, todos os investidores estratégicos que não só trabalham muito próximo da gente, mas que têm relações comerciais com a gente. E embaixo, os investidores mais financeiros, né, a Stella, do Edson e da Laura, a SP Ventures, que muitos de vocês certamente conhecem também, que é o maior investidor de agro do Brasil, provavelmente da América Latina. A Serasa Experience, super interessada na parte de modelos, dados e tudo que a gente está trazendo de inteligência para o setor que não está no sistema financeiro, que é o que a Serasa consegue enxergar, ela não consegue enxergar o que está fora do sistema financeiro. E a Tiger Global, que também dispensa comentários, é o maior, ou pelo menos era o maior fundo de venture capital do mundo nesses últimos anos. Acho que é isso. Obrigado de novo pelo tempo, gente. Eu normalmente costumo fazer a apresentação marcando algumas coisas, mas desculpa de novo pela troca aqui de computador de última hora. Posso colocar stop share já, Fabrício? Você quer Pode. voltar para algum slide?
Não, pode falar. Acho que vamos tocar nas perguntas que acaba sendo mais produtivo. Pronto. Obrigado, Herbert. Antes de começar as perguntas, eu acho que alguma coisa que vocês estão perguntar por que o Fabrício está aqui com o nosso grupo que tradicionalmente, vamos dizer, está na fase pré-série A e seed. Na realidade, nós estamos com Columbia Ventures aqui, decidimos ir mais além do pré-série A, nesse caso pré-série B, para ver um perfil de risco menor, que já está mais avançado, eventualmente tem um retorno que é condizente com esse perfil de risco, ou seja, e valores maiores, tá certo? Então, não estamos falando um simples investimento anjo aqui, mas um trabalho de esforço conjunto com as empresas e instituições de Columbia Affiliated, Alumni Affiliated Organizations, para a gente trazer um valor substancial para o Fabrício. Então, não pensa isso como investimento anjo. Na realidade, a gente está almejando valores maiores em alguns milhões de dólares aqui, né? O Fabrício tem, se eu entendo, um target de 10 milhões de dólares, dos quais 7 milhões já foram captados, então tem 3 milhões de dólares, e nós estamos trabalhando aqui para poder ajudar ele a complementar esses 3 milhões de dólares, tá? Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria falar é o seguinte, Edson, eu não sei se ele tocou nisso, porque eu não estava conseguindo ver todos os pontos aqui, mas ele espera que a empresa nesse nível onde que está hoje dá um retorno em 3 anos, 4 anos, talvez de 4 ou mais, até 10 vezes, tá certo? Mas entre 4 a 7 anos. Então, isso são números que ele deu, mas não necessariamente aplicável à Thrive, né? Vocês sentem-se à vontade de perguntar para ele quais são a expectativa dele de valuation. Eu vou começar com a primeira pergunta, Fabrício, que você pode falar um pouco dos seus concorrentes? Nós notamos que não tocou nesse assunto dentro dos seus slides. Perfeito. Eu deixei realmente para o Q&A, que eu sabia que ia demorar um pouco mais nisso. Vamos lá. Concorrentes, tá? Eu enxergo concorrentes de alguns ângulos diferentes. Acho que primeiro, e o mais simples de explicar, é o concorrente por bolso de investidor de equity. E isso varia bastante, naturalmente, com a tese de que o investidor de equity tem mais interesse. Como eu falei lá no começo, nós somos uma fintech, mas uma fintech muito focada para a parte de tecnologia, o que significa que a gente não toma risco de crédito. Tá? É uma tese muito focada em ser uma plataforma onde a primeira operação, o primeiro produto financeiro que a gente trabalha é crédito, mas que naturalmente a gente já está falando em colocar seguro, etc., e a gente ganha um FII no meio do caminho. Isso é muito diferente de empresas que são primordialmente balance sheet intensive, que estão sendo credoras do setor. Tá? Fintechs que definitivamente estão usando do próprio balanço para poder dar dinheiro para o agro, que é o que a gente não quer ser. Tá? Então, a gente origina, a gente ajuda a fazer análise de risco, que é o nosso core, a gente ajuda a colocar a operação, mas efetivamente ser um credor não é. Então, do lado de concorrentes, a gente costuma ser comparado no Brasil praticamente com poucas empresas. A gente tem a AgroLand. A AgroLand é uma empresa que eu já falo logo na cara porque ela é exatamente o contrário do que a gente é. Inclusive, a gente está namorando para trabalhar junto. Eles são credores e eu estou chamando eles para poder usar o nosso sistema como originação de crédito para eles. Depois a gente tem a Terra Magna, que tem também uma lógica muito similar à da AgroLand em ser credora, em efetivamente usar balanço, levantar dinheiro, ficar em risco de subordinada grande e usar um pedaço da tecnologia deles para eles mesmos. Que, de novo, também é a lógica da AgroLand, desenvolver tecnologia para eles mesmos e não para todo mundo que vê ali. Então, esse é um
uma diferenciação bem fácil. Depois a gente fala aqui de algumas empresas que têm pedaços da nossa solução. Exemplo, a própria Serasa comprou uma empresa chamada Brain há mais ou menos 2 anos, em que a Brain faz consultas de dados e oferece dados para quem é o credor. Que é o que a Serasa faz. Nada diferente dos outros business que a Serasa também atua. A Nagro, que é uma outra empresa também de consulta, que faz exatamente isso, que oferece informações para quem é credor tomar sua decisão e colocar dados para dentro de casa para poder fazer isso. A gente tem um pedaço disso no nosso sistema. A gente faz essa parte também de coleta de dados para poder fazer análise de risco e a tomada de decisão. Só que a gente não trabalha neste modelo de negócio de vender dados e de vender uma solução pontual. Nosso modelo de negócio é de vender uma plataforma onde eles vão integrar no sistema deles e usar completamente. Tá? Para poder finalizar, os 2 concorrentes que são, aí sim, sistemas de workflow de crédito e tomada de decisão, um deles é a Agrométrica, que está no mercado já tem há uns 15, 20 anos, que se diferencia da gente de uma maneira também muito básica, que a Agrométrica é uma calculadora de rating. Ela não é uma inteligência de rating de crédito. Você faz a sua conta do jeito que você quiser. A gente entrega uma modelagem que, a partir dos dados, fala o que a gente enxerga de risco daquele produtor. A decisão continua sendo de quem vai tomar o risco, só que a gente entrega uma inteligência a partir dos dados. E a Tarkin, que é uma empresa nova do mercado agora, que está vindo com workflow de crédito, e que também oferece mais ou menos a forma como a Nagro oferece, um pouco de consulta agregada ao workflow. Acho que essas são as grandes empresas aqui que podem ser chamadas de concorrentes no Brasil. Não sei se eu falei muito rápido, mas acho que é isso. Temos perguntas aqui do Murilo Horta. Use of proceeds. Onde que vai o dinheiro da captação? 2, o modelo já tem dados de queda do preço de commodities em BRL, em reais. Tá. Vamos lá. Vamos começar pelo use of proceeds, que esse é mais fácil. Hoje, a nossa queima de caixa vem basicamente de pessoas. Tá? De novo, a gente tem aproximadamente 75 engenheiros dentro de casa. Divididos entre quem vai desenvolver modelos de risco de crédito, né, que são os modelos de AI que eu mencionei antes, e os que são application developers mesmo, é quem vai colocar de pé o sistema. Tá? Muito hoje da nossa tração ainda está sendo capeada pela nossa capacidade de desenvolvimento mais rápido do sistema. Já existe claramente um product market fit, uma demanda pelo que a gente está desenvolvendo, por isso até que a gente está entrando nos grandes players, só que o setor agro é muito complexo. Então, tem coisas que a gente ainda não conseguiu desenvolver no sistema, a gente ainda não colocou uma integração completa de emissão e registro de garantias. A gente ainda não integrou com pecuária, mesmo com a Minerva empurrando a gente para poder fazer isso, que é um investidor nosso. Tem muita coisa ainda a ser desenvolvida do ponto de vista de tecnologia. Resposta longa para poder dizer que o use of proceeds é em tecnologia. Engenheiros, time comercial também, que a gente começou a colocar bastante para a rua agora, a gente saiu de 2 pessoas no time comercial para 10. Mas do lado comercial, naturalmente, o aumento vem também com o aumento de tração. Tá? Acho que esses são os 2 grandes use of proceeds. A gente está enxergando também uma expansão, meio que a gente está sendo chamado para poder testar o nosso produto nos Estados Unidos. Tá? Já tem algumas empresas que olham para o que a gente está fazendo, até pelo fato de a gente estar desenvolvendo lá, e falam que nos Estados Unidos a gente poderia também ter uma atração similar do ponto de vista de inteligência. Então, também entendo que nesses 3 milhões, não, mas na série B que eu estou indo buscar logo ali na frente, a gente vai começar a pensar numa expansão geográfica. Temos mais perguntas para baixo. Você poderia falar um pouco do Carlos Maurício, um pouco de jornada do cliente e precificação do produto, como o cliente contrata vocês e como vocês cobram? E é B2B puro? Perfeito. Sim, é um B2B puro. A gente não toca no produtor. A nossa jornada, lembra sempre que a gente tem 2 clientes. A gente tem um cliente do lado
do agro, que ali são as revendas, as cooperativas, que é onde a gente vende o nosso sistema. E a gente tem o cliente do lado da Faria Lima, que a gente chama, o cliente que é o investidor. Fundos, bancos e securitizadoras também. Do lado agro, a gente tem um approach 1 a 1. A gente tem 1.000 grandes nomes, são 2.500 varejistas aproximadamente, a gente tem 1.000 grandes nomes que a gente tem interesse em focar. A gente tem um time que atira em cada um deles, um time regional. A gente não tem usado uma lógica de venda via canal, porque a gente entende que não é um número gigante o suficiente para a gente poder usar canal para poder atingir. A gente vai em cada um deles, explica o que a gente tem, explica o que é a grande lógica aqui de criar governança, padronização, inteligência. O mercado de capitais hoje está exigindo isso do mercado agrícola. Tá? Um fundo que vai tentar fazer um produto, um FDIC com o mercado agro, que não vê um mínimo de governança, padronização e inteligência do lado de lá, cobra mais caro ou eventualmente nem faz nada. Tá? Então, esse é o grande pitch do lado do agro. Do lado de ciclo de venda aqui, um pouco da jornada, a gente está trocando o coração da revenda. Isso é uma coisa importante para um investidor entender, tá? Um investidor, no caso de equity, como vocês. Não é um sistema de consulta, não é que a gente vai lá e fala, toma aqui seu login, quando você tiver afim, entra e faz. A gente troca o processo de crédito deles, porque troca o sistema que vai fazer isso. A gente integra no ERP deles, a gente treina o time inteiro. A gente treina a forma de análise de risco, o que o nosso score significa, o que ele vai fazer. Ou seja, é uma jornada bem intensa junto com o nosso cliente. Tá? Então, assim, como é que a gente cobra? A gente cobra um FII por mês desse cliente, baseado no volume de usuários que ele tem. E alguns tipos de consulta, que são consultas que a gente tem que pagar, né? Por exemplo, a consulta para o Bacen, a consulta do SR é paga. A gente também repassa para o nosso cliente. Isso sim é um FII adicional. A jornada do lado de lá, do lado do mercado de capitais, ela é bem diferente. É uma jornada onde a gente tem que conversar com cada um dos fundos, entender quais são as demandas, o que são os critérios de elegibilidade, e trazê-los para poder colocar esses critérios dentro do nosso sistema e convencê-los de testar a lógica da originação digital. O que é essa originação digital? A gente está plugado dentro do mercado agrícola, a gente vai ter acesso aos recebíveis. O que a gente oferece para esses fundos eu posso fazer essa cessão direta para dentro do fundo de vocês, também bancos, a gente tem parceria com alguns bancos, a gente pode fazer essa cessão direta para vocês, a partir da inteligência que a gente tem e dos dados que a gente tem lá no fundo. É uma lógica menos nomes, ali vai 30, 50 nomes no máximo que poderiam trabalhar nessa lógica. Só que as fintechs de crédito que tiveram sucesso nesse modelo, nos Estados Unidos principalmente, tem isso, de 5 a 10 nomes que são os grandes fomentadores de crédito ali para a originação que acontece junto aos clientes. É exatamente isso que a gente quer fazer. Tem mais uma pergunta aqui, tem bastante, aliás, né? O Sérgio falou, olá, Fabrício, muito obrigado pela apresentação, parabéns para a empresa. Quanto tempo para fazer o onboard de um cliente, né? Eu acho que nisso aqui eu já vou enfiar mais uma pergunta aqui. Bom, vamos lá. Hoje a gente... Qual é o volume que você tem de recebíveis que vocês já estão enxergando? Maravilha, vamos lá. Duas perguntas extremamente relevantes, a primeira até mais, sinceramente. O onboarding de um cliente agro, ou seja, todo esse processo de... a partir do momento que foi vendido o sistema, coletar todos os dados. Lembra que um dos grandes motivos da integração é exatamente que a gente puxa o histórico transacional desse cliente para poder alimentar os modelos. Então, coletar todos os dados, fazer as APIs de integração com o ERP, treinar o time e fazer o Go Live, depende um pouco do momento da safra, tá? Porque naturalmente ninguém vai fazer o Go Live no momento em que a aprovação de crédito está acontecendo. O Go Live normalmente vai depois, está acontecendo inclusive agora, né? Muitas empresas estão fazendo aprovação de crédito para a safra 23, 24. Logo depois disso, eles já programaram
o Go Live no sistema. Para o SAP, que a gente tem um plugin automático hoje, esse onboarding dura entre 1 a 2 meses, integralmente. Se não for SAP, e a gente está fazendo com o Siagre também, que é um outro ERP famoso do agro, a gente também está criando um plugin automático. Se não for SAP, e for um outro tipo de ERP, aí isso pode demorar entre 2 a 4 meses. Tá? Isso é o processo aqui para fazer toda a parte de coleta de dados, treinamento, integração e Go Live. Desculpa, a última pergunta que eu tinha falado. Com os clientes que têm assinado com a gente hoje, para uso do sistema apenas, e naturalmente tem clientes que são muito grandes, né, que o volume de recebível deles é muito grande, que acaba enviesando um pouco a amostra, a gente tem hoje aproximadamente 40 bi de reais de crédito que, se a gente parasse hoje de vender, a gente terminaria o ano com 40 bi de reais de crédito fluindo no nosso sistema, só dos clientes que a gente ou integrou ou vai integrar. Tá? 40 bilhões de reais. É muito dinheiro, porque, assim, primeiro, tem enviesado pela Syngenta, que é um cliente grande, a Basf, que é um cliente grande, a FMC, que é um cliente grande, a Bela Agrícola, que é um cliente grande. Então, todos esses, só se for somar aí a carteira de crédito desses caras que vai fluir toda dentro da gente, já bate esse número. Tem revendas de 200 milhões, tem revendas de 50 milhões, que são revendas menores, e tem também a própria Lavoro, que a gente está aí na briga e provavelmente vai ganhar o rollout de todas as revendas dela. A Lavoro fechou, se não me engano, com 7 bi ano passado e deve fechar com 12 bi de crédito esse ano. 12 bi de faturamento. De crédito é normalmente 80% disso. Tá? E o Luciano perguntou, Fabrício, e quanto você consegue colocar esse volume por mês no mercado de capitais atualmente? Essa é uma briga corrente agora, tá? Isso é o que a gente está mais correndo atrás. O mercado de crédito agro agora está um pouco na moda, tá? Vamos dizer, para dizer o mínimo. A gente está vendo um monte de FIAGRO, está vendo um monte de FDIC e também as próprias fintechs, como as que eu mencionei aqui, disputando a tapa por esses recebíveis. A gente acabou de lançar um FDIC há aproximadamente 15 dias, um FDIC de 150 milhões de reais, que só para esse FDIC a gente já tem uma aprovação de crédito de 3... São 5, é muito cedente, muito sacado, né? Ou seja, várias revendas podendo ceder de diversos produtores diferentes. A gente aprova o limite de crédito dessas revendas porque elas têm como obrigação. Só dessas revendas a gente tem uma carteira aprovada de 1.400 bi hoje para um FDIC de 150. A gente começou agora a fazer essa originação em sessão digital, então essa pergunta de por mês eu vou responder ao longo dos próximos meses, mas a gente tem uma demanda muito grande dos nossos clientes agro para poder fazer essa sessão, sim. Vai ser um pouco de disputa aqui por experiência do usuário, ou seja, como fazer que a revenda prefira vir através do nosso sistema para poder ceder, mas também uma briga de taxa. Taxa, condições e tudo isso que envolve crédito. Tá, tem mais uma pergunta aqui do Eduardo Gentil. Aliás, Eduardo, bem-vindo. Eduardo é da Princeton, né? Então, bem-vindo. Fabrício, como que vocês estão levantando os dados dos produtores agrícolas, agricultores médios e pequenos para alimentar o sistema de score? Quais as informações críticas? Perfeito. Bom, eu gosto de descrever os tipos de dados que a gente coleta para os nossos modelos em 4 grandes blocos, para ser bem sistemático. O primeiro grande bloco são os dados públicos, que apesar de serem públicos, é longe de serem fáceis de serem coletados, padronizados e inseridos dentro do modelo. Então, aqui a gente está falando de scrapers de bases de base de governo, ou seja, um monte de coisas que a gente foi coletando ao longo do tempo. Hoje são aproximadamente 2.500 pontos de dados que a gente usa no nosso modelo. Então, primeiro grande bloco, dados públicos. Segundo grande bloco, dados privados pagos. Esse que todo mundo pode ter acesso, tem várias empresas que já vendem dados por aí, e a gente faz exatamente coletar os dados que a gente acha relevante e testar eles contra os nossos modelos. Os 2 últimos blocos são os que são efetivamente diferenciais aqui. Tá? O terceiro são os dados dos nossos clientes. Em outras palavras, quando a gente entra dentro de uma revenda de uma cooperativa, a gente tem acesso a dado de cadastro,
A gente tem acesso a dado transacional histórico, que isso é uma coisa que ninguém tem, só eles têm, deles mesmos. E a gente tem dados ao transacional futuro, ou seja, os recebíveis, né, ou contas a receber. Essa informação, considerando o volume de crédito que esses players hoje dão no mercado, que é mais ou menos metade do crédito agro, essa informação é o grande diferencial que a gente busca num primeiro momento. O quarto grande bloco, que aí é um diferencial ainda maior, que aí só a Thrive tem, são os dados que a gente começa a coletar a partir do nosso produto. O que é isso? O produto está na mão do nosso cliente, ele começa a inserir dados porque o nosso produto requer. Um exemplo que a gente sempre gosta de dar aqui é: a gente entrega uma produtividade esperada daquele produtor naquela área, naquela cultura. Só que a revenda está na região com o produtor tomando cafezinho no dia anterior. Ou seja, o dado que o analista de crédito vai colocar no nosso sistema é um dado que só a gente vai ter. É um dado que não tem nenhum bureau de estatística, não tem nada disso. Ou seja, é uma produção de dado a partir do próprio produto. Tá? É isso. Acho que esses são os dados que são mais core aqui para o que a gente usa. Tem um monte de outras coisas, mas que são coisas que a gente explica também na apresentação que eu vou mandar para vocês. Mais uma pergunta aqui. Qual é o pergunta sobre valuation? O que vocês estão fazendo valuation para essa rodada? Bom, vamos lá. Acho que o Edson pincelou nisso, né? O que é exatamente esse instrumento de captação neste momento? A gente fez uma Série A ao fim de 2021, e foi uma rodada que ela teve um valuation precificado. Logo na sequência, a BASF Venture Capital, que não conseguiu entrar na Série A, veio para poder investir também. E aí eles colocaram um term sheet de um instrumento chamado SAFE. O SAFE é basicamente uma compra futura de equity a desconto. Você dá o dinheiro hoje para poder comprar um equity a desconto quando acontecer a próxima rodada. Esse SAFE que a BASF colocou, a gente aprovou $10 milhões nele, porque ele dá 20% de desconto na próxima rodada para quem investir nele hoje. O board definiu que a gente ia fazer 10 milhões só e pronto. A BASF colocou 2, a FMC veio com mais 4, teve mais um follow-on de um investidor interno, sobraram 3 nesse contexto, que é o quê? O dinheiro é colocado agora para poder comprar o equity quando vier a Série B, por isso que a gente chamou de pré-Série B, e vai comprar esse equity a 20% de desconto sobre a rodada que vai acontecer. Resposta longa para poder dizer o seguinte: neste instrumento não existe valuation precificado. Tá? Será o valuation da Série B para cima ou para baixo do valuation da Série A, seja ele qual for. E da Série A? A desconto. Série A. A da Série A foi $45 pre-money, 62 post-money. Eu acho que a maioria das perguntas já estão feitas aqui, né? Quando que você vai ter a Série B? Está pretendendo fazer? E quando vai? Prazo? A gente teve um roadshow há aproximadamente 2, 3 semanas na Europa, onde a gente foi falar de operações de crédito, e eu percebi ali que existe um mood muito melhor dos investidores europeus do que o investidor americano nesse momento. Então, eu estou voltando para lá daqui a 2 semanas para poder meio que fazer um non-deal roadshow, onde eu vou começar a falar da empresa, explicar a agricultura de novo, os números, o que a gente está fazendo, e efetivamente esperar passar agosto, onde ninguém trabalha no hemisfério norte, e voltar em setembro para poder começar a falar de Série A de fato. Então, essa Série B de fato. Essa Série B deve acontecer ali em meados do começo de 2024. E qual é o valuation que você está estimando? Essa pergunta eu confesso que eu não tenho. O mercado de Venture Capital mudou completamente desde a Série A. Então, eu vou descobrir. Boa resposta. Pessoal, nós estamos chegando ao final, já estendemos, eu sei que o Fabrício está pegando o voo daqui a pouco já,
tá? Tem um embarque daqui a 10 Então, minutos. se tiver perguntas, por favor, coloca para mim, né? Aliás, Luciana fez uma última pergunta, se não dá tempo. Não, quem são seus board members e quantas vezes vocês se reúnem por ano? Boa. A gente segue desde o começo, até pela nossa aceleração na Techstars, a gente segue o manual da startup americana, tá? A gente tem um padrão bem, né, incorporação em Delaware, já tivemos o board desde o começo de 3 pessoas, quando a gente fez a série A, a gente aumentou para 5, e na composição clássica, dos 5, a gente tem 2 founders, que somos eu e a Aline, 2 investidores, um é a cadeira da SP Ventures, que liderou a rodada anterior, pela Ariadne, e não sei se vocês conhecem, mas Ariadne Cabaleiro é o nome dela. O quarto membro é o Richard Cargill. Richard Cargill, membro da família Cargill, board member da Cargill, um dos nossos primeiros investidores e board member desde o começo. Tá? Ele representa também o nosso primeiro investidor VC financeiro, que se chama Bread and Butter. E a gente tem um outro, né, na quinta cadeira, que é de membro independente, a gente tem ali o nosso primeiro investidor anjo mesmo, que é um cara chamado Brett Brawl, empreendedor serial, MD da Techstars, né, tem um VC com quase 70 empresas do agro hoje nos Estados Unidos, um VC muito focado em agricultura, e a gente se reúne a cada 3 meses, bonitinho, material, depois eu mando tudo para todos os investidores, aquele jeitinho bem Caxias de ter governança na empresa, mas a gente faz. Tá. Bom, vamos terminar aqui para o Fabrício não perder o avião dele, tá? Eu só quero dizer o seguinte, pessoal, para as pessoas físicas, as regras do Columbia Venture não mudou. Você pode investir em valores menores, depois a gente vai juntar como um grupo, tá? Então, não se assustar, porque o Fabrício tem uma tendência de assustar todo mundo com 200 bilhões, 300 bilhões. Então, não é isso, tá? Vocês vão ter uma oportunidade de investir e é uma oportunidade única porque na pré-série B já não admite mais pessoas físicas, tá? Então, realmente, pessoal, se vocês têm interesse, entra no grupo WhatsApp que eu postei aqui no chat, tá? Entra lá, se registra. Não é compromisso de investir, é compromisso para nós explorarmos junto essa oportunidade da Thrive e qualquer pergunta a gente vai passar para o Fabrício e o Fabrício vai responder. Para instituições que estão presentes, por favor, fala com quem apresentou você aqui, né? O Luciano, por exemplo, eu, por exemplo, e quem te apresentou aqui, fala com o pessoal que apresentou e a gente vai tratar caso a caso, tá? Para as pessoas físicas, por favor, no WhatsApp Group que já está lá, lá no coisa. Não se assusta, tá? You are making investment at a later stage of risk nesse ponto. Fabrício, muito obrigado pela sua presença, gostamos muito, né? Novidades, eu sempre gosto que o Brasil é um país, falta capital tremendamente, tá? Então o seu trabalho vai ajudar o capital a chegar nas mãos certas, que é o setor que está bombando no Brasil. Muito obrigado. Você quer fazer um closing comment, Fabrício? Antes de a gente Acho que só sinceramente agradecer, acho que pedir desculpa de novo aqui pelo setup, essa moça chamando para embarcar aqui, o computador que deu problema. Eu estou realmente à disposição, se vocês quiserem conversar em mais detalhes, se quiserem mandar perguntas, eu respondo todas elas. Eu estou em fundraising mode agora, então eu estou bem focado nisso, tá? Obrigado de novo pela oportunidade, legal estar aqui com vocês. Muito obrigado. Tchau, Fabrício. Valeu, pessoal. Boa viagem para você. Obrigado, Pessoal, gente. aqueles Abraço. que querem falar comigo, com Diana, com Luciano, etc., sente-se à vontade de ficar se juntar e fazer as perguntas que vocês querem. Tá? Mas oficialmente já terminamos esse evento. Eduardo, responder sua pergunta é só entrar no WhatsApp Group. It's not a problem.